Aleluia. Não sei se você percebeu, mas essa noite é uma noite de fortalecimento. Eu percebo o diabo tentando colocar pessoas aqui num buraco, mas essa noite é a noite de você sair do buraco, de você pular do buraco, de você dizer: você não vai me parar, diabo, eu não vou desistir. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou parar, eu não vou morrer, eu não vou ficar doente. Chegou a hora de você, aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora de você lançar a capa. Chegou a hora de você colocar a maca e andar. Aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava te pressionando, Deus diz: acabou. Aleluia. É a graça, é o poder. Aleluia. Quem é aqueles? Aleluia, gente. É uma noite de fortalecimento aqui. Aleluia. Você lembra quando aquela cobra mordeu Paulo? A cobra mordeu Paulo. E o que ele fez? Chacoalhou. Chacoalhou. Ei, essa é a noite de você chacoalhar, de você dizer: não vai me parar. Ainda que alguém olhou e disse: acabou, não acabou. Chacoalhou. Quem aqui vai chacoalhar? Quem aqui vai chacoalhar? Quem aqui vai chacoalhar? Quem aqui vai chacoalhar? Ei, chacoalha, chacoalha. Não vai te matar, não vai. Você não vai falir, você não vai perder o emprego. Ei, chacoalha. Há uma unção aqui. Unges minha cabeça. Chacoalha, 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 chacoalha. Ei, chacoalha, chacoalha, chacoalha. O que tem dentro de você é muito precioso. O dom de Deus na sua vida é muito precioso. Ei, chacoalha. Aleluia. Chacoalha. As pessoas olharam e disseram: vai morrer, Paulo. Ai, meu Deus. Pessoas disseram: é o fim. Você ei, chacoalha. Aleluia. 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 Há uma unção nesse lugar, gente. Ei, chacoalha. Chacoalha. Ei, eu estou prosperando. Ai, ai, ai. Portas estão se abrindo. Ei, Deus está dizendo com pessoas aqui que tem chamado: ei, está tudo preparado. Ai, meu Deus. Unges minha cabeça. Minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Aleluia. O diabo investiu, investiu, investiu,
Em um culto Deus colocou um ponto final. Hoje você vai dormir em paz. Acabou a preocupação. Quem pode dar uma risada aqui? Vai se cumprir cada palavra de Deus na sua vida. Ai, ai, ai. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Há um bálsamo nesse lugar, há uma unção fresca nesse lugar. Ei, ei, Deus está falando com pessoas aqui que fizeram força, fizeram força, fizeram força. Deus está dizendo: a partir de hoje será leve. Pega isso, pelo amor de Deus. A partir de hoje será leve. Leveza, 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 paz, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Aleluia. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Shalom. Você não vai separar. Shalom, shalom. Lembra na fornalha? É o fim, acabou. Peraí, eu tô vendo 3 mais 1. Peraí, eu tô vendo 3 mais 1. Peraí, eu tô vendo 3, mas eu tô vendo mais 1. E a chama não pega neles. Ah, meu Deus do céu. Não saíram nem com um cheiro de fumaça. E pessoas aqui, Deus está dizendo: há uma virada. E não vai ficar nenhuma sequela. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Para fechar, porque eu gosto de irritar o diabo. Eu vou pregar ainda, e nós vamos orar ainda hoje. Mas para botar raiva no diabo, que tenta nos parar. Pensa que o diabo não tenta, o pastor também não tenta, irmão. Mas para botar raiva, nós vamos louvar a última vez, com intensidade. Aleluia. Para mostrar para ele que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que maior é aquele que habita em nós do que o que habita no mundo. Meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Diga: diabo, eu estou
no controle. Diga: diabo, eu estou no controle. Para finalizar, diabo, eu estou no controle, reinando em vida. Pode sentando nessa atmosfera, glória a Deus, aleluia. Quem é grato a Deus aqui? Levante sua Bíblia bem alto. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Eu sou próspero, eu sou rico. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração, meus irmãos e irmãs aqui presentes. Aleluia. Graça fortalecedora. E provamos disso aqui nesse começo do culto. Aleluia. A Bíblia tem muito a falar sobre a graça fortalecedora. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Há várias expressões de graça na Bíblia. Há um livro maravilhoso do Tony Cook, 5 expressões da graça divina. Ele fala nesse livro, DNA da graça. E ele fala de algumas expressões aqui, vamos ler rapidamente. A graça para a salvação, a graça para a santificação, a graça que fortalece, a graça para compartilhar os nossos recursos, a graça para servir. E nós vamos dar uma ênfase aqui na graça fortalecedora. Colossenses 1:11, eu vou ler na mensagem. Colossenses 1:11. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez fortes o suficiente para tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Não há nenhuma adversidade que nós não possamos passar. Digo no sentido de superar, através da graça divina. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que há um poder de Deus, que é a graça, que você supera tudo. Não tema mudanças tecnológicas ou qualquer coisa do tipo, ou que esse mundo muda o tempo todo, porque você tem uma graça para reinar e para estar no domínio de tudo. Se precisar fazer uma faculdade, você faz. Se precisar abrir uma empresa, você abre. Se precisar servir mais, você serve, porque há uma graça fortalecedora que supre. Há uma graça fortalecedora para administrarmos casamento, ministério, trabalho. Há uma graça, e é sobre ela que nós vamos falar. 1 Coríntios 15:10 na revista e atualizada. Olha o que Paulo fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes,
trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você é forte. Você é poderoso, irmão. Em Cristo nós somos poderosos. E nós temos que reconhecer isso, que há um poder, há uma graça que nos assiste. Desistir não é uma escolha. Desistir não está no nosso vocabulário. Desistir não está no nosso dicionário, porque nós temos a graça de Deus. Há uma graça para você servir no departamento, há uma graça para você liderar, há uma graça para você passar qualquer situação. O que o diabo tenta é te tirar dessa posição, fazendo com que você entre raiz de amargura, briga com a esposa, com amigos, maledicência, falando negativo. Mas se você reconhecer a graça de Deus, você passa por qualquer situação. Aleluia. 2 Coríntios 9:8 na King James atualizada: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, em todas as áreas, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Há uma graça para você enriquecer. Há uma graça para você ser um bom pai, uma boa mãe. Há uma graça para você servir no ministério. Reconhece isso. Há uma graça para você passar por uma adversidade, uma perda de um emprego, uma situação difícil. Há uma graça. Por isso que a gente diz, se alegra. O que a gente presenciou aqui, isso é graça, é o poder de Deus. É Deus te dizendo, está tudo bem. Há um poder aí que não vai te parar. Há um poder aí que podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Há um poder que a Bíblia diz que Deus sustenta o justo. O que o salmista diz? Deus é a força da minha vida. Há uma graça para você começar um novo negócio. Há uma graça para você, se precisar, acordar um pouco mais cedo. Há uma graça. Eu provei algo esses tempos atrás do que o Kenneth Hagin fala nos livros dele. Ele levantou do leito de uma enfermidade muito complexa para a medicina, e ele precisava trabalhar, só que ele estava muito fraco. E ele foi trabalhar numa fazenda, pegando pêssego, um trabalho braçal. E ele conta no livro que ele confessava a graça de Deus, ele recebia pela fé a graça de Deus e dava o passo para ir trabalhar. E quando ele ia dando aqueles passos para trabalhar, ele sentia como um óleo quente passando por todo o corpo dele, e aquela unção, aquele poder fazia com que ele conseguisse trabalhar o dia inteiro. E um jovem forte falou assim: eu vou ser o último que vou estar aqui. E o Hagin falou: eu que vou ser, porque a minha força é a força de Deus. Eu não senti esse óleo, mas eu percebi nitidamente, irmãos, eu crendo, as coisas e os objetivos que Deus coloca no nosso coração. Eu não sei o seu, se você está precisando fazer uma faculdade, se você está precisando mudar de emprego, se você está precisando avançar com a sua empresa, se você está precisando servir mais, o que Deus te falou. E eu confessei aquilo, e eu fui, e eu percebi como um refrigério e uma força sobrenatural para conseguir estar aquele dia todo ativo, com energia e com força. Há uma força, mas não reclama, não fala negativo, não murmura, confia. E você vai provar de coisas maravilhosas. Paulo disse: eu fiz muito, todavia não eu, mas a graça
de Deus em mim. Isso aí é maravilhoso. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, 2 Timóteo 2:1, revista atualizada. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortaleçam no Senhor e na força do poder dEle. Aleluia. Eu não sei o que você está precisando aqui, mas eu creio que essa palavra está indo de encontro a orações aqui. Aleluia. Efésios 3:20, revista atualizada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ainda que desistam, você não vai desistir. Ainda que falham, você não vai falhar. Ainda que mudam de ideia, você não vai mudar de ideia. Você vai avançar. Ah, mas é difícil, para o mundo é difícil. Você pode, na força do Senhor. Ah, Rafael, mas você não entende os meus sentimentos. Eu não estou aqui pregando sentimento. Se eu pregasse os meus sentimentos para você aqui, talvez você quisesse ir embora. Eu estou pregando fé. Eu estou pregando a partir da fé, do Espírito recriado, vivendo não pelo que vê nem pelo que sente, mas pela palavra de Deus, pela fé. Como Abraão ganhou uma guerra com tantos reis contra ele, com a força do poder de Deus. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o nosso corpo. Você não vai parar. Você não vai ter burnout. Você vai avançar. Você vai continuar. Não vivemos pelos sentimentos, vivemos pela fé. Sentimento está a favor, amém, avançamos. Sentimento não está a favor, avançamos do mesmo jeito. Aleluia. Salmos 84:5, revista e atualizada. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, em ti. A nossa força vem de Deus. Deus é a força da nossa vida. Não desanima. Rafael, por que você está ministrando essa palavra? E eu vou falar algo forte, irmão. Os momentos que o diabo mais vai te atacar é os momentos que você está cansado. Eu vou repetir. Os momentos que mais o diabo vai tentar te atacar é os momentos que você está cansado, lutando com as suas próprias forças, não considerando a força de Deus, exausto. É nessa hora. O diabo não vem nesse mover que nós tivemos aqui. Pode perceber. Mas depois de você estar fazendo tantas vezes a mesma coisa, depois de tanta coisa, de sentimento envolvido, cansaço, peso, aí ele vem. Então quando você considera a força do Senhor, entendendo que Ele unge sua cabeça com óleo, com o poder de Deus, entendendo que Ele é a força da sua vida, que para parar você tem que parar Jesus, e não tem como, porque Jesus está reinando de eternidade a eternidade. Aleluia. Cuidado. Reflete sobre isso.
Se vem um desafio e você começa a considerar a força do Senhor, as coisas passam. Mas se você vê pelo natural e começa a ficar cansado, e aí é mais um desafio, aí é mais um problema, quando você vê, você está quase se rastejando. Mas Deus está te dizendo: ei, você é forte. Você é forte. Não desista. Ele não se alegra daqueles que retrocedem. 2 Coríntios 3:5, revista atualizada. Estamos caminhando para o fim, que nós vamos ter um tempo de oração. E nós vamos orar bastante em outras línguas. Eu creio numa unção aqui, fortalecedora mesmo. 2 Coríntios 3:5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem. A sua, diga a minha suficiência vem de Deus. Eu supero tudo. Aleluia. Luciano Subirá disse: a graça, um ministro, a graça é uma força capacitadora que nos foi dada, não apenas para perdoar os pecados cometidos, como também para nos ajudar a evitar cometê-los. Graça nos empodera para viver a obediência aos mandamentos do Deus eterno. Aleluia. As coisas vão passar de qualquer jeito, irmãos. E que ela te encontre dançando, rindo, fortes no Senhor, abençoados, na posição de vitória que Jesus te colocou. Naufrágio não parou Paulo. Cansaço não parou Paulo. Aleluia. E esse é o último que nós vamos ler para orarmos. 2 Coríntios 11:22 na King James atualizada. Vamos ler isso daqui para concluirmos. Como conclusão, pedir para o grupo de música já vir subindo. A gente vai orar aqui juntos. Ora, são eles hebreus? Olha que maravilhoso. Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. 2 Coríntios 11:22. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Paulo falando. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre salteadores, assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece que eu semelhantemente não me sinto enfraquecido? Quem se escandaliza que eu de igual forma não fique indignado? Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. E você lembra quando ele disse? Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco. Quem lembra pode continuar.
Ai, que eu sou forte. Ele orou, você lembra, para a gente ir concluindo? Tira de mim esse problema que o diabo está me causando, do espinho na carne. E que Jesus disse para ele? A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para concluir, ele estava dizendo: ei, não há poder do diabo que seja maior do que a graça fortalecedora na sua vida, Paulo. Não há poder que vai te parar. Rafael, mas você não sabe, piorou um pouquinho. Ei, há uma graça maior fortalecedora. Fique de pé, vamos orar. Há uma graça maior fortalecedora. Aleluia. Aqueles que são batizados no Espírito Santo e oram em outras línguas, vamos orar, vamos encher esse lugar de oração, de fé, se fortalecendo, edificando a nós mesmos. Aleluia. Xerebacasto comaraste rebaraste arabaraste namasto corabacaste querarabaxerebacaste orebacaste queramanasto rebaraste oroboroste xerebacasto coramanaste rebaraste arababaste. Fortalecidos no Senhor. Nemaste querarabaxere carabaraste roboste queramanaste querabaxarabaraste ere xararabaraste erararamanaste. Você pode salmodiar. Xeracaste queramanaste querarabaste ore caramanaste xararabaste. Obrigado, Pai. Xerarabaste queramanaste queramanaste xerebaraste queramanaste queramanaste ore xe. Se consagre ao Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é santo, você é digno. Aleluia, você já está na presença dEle. Ele habita. Você pode orar ao Pai. Apresenta a Ele. Aleluia. Rebacaste queramacharabaraste xerarabaste queramanaste. Continue orando. Rebasto corebaraste. Xere carabaraste queramanaste. Ore carabaxere caramanaste. Eu tenho uma direção. Os casados, orem de mãos dadas um com o outro. Os casados e namorados. Rebacachara e noivos, né? Xerebaraste queramanaste. Obrigado, Pai. Nekaste queramanaste. Iraraste queramanaste xerecarabaraste. Rende graças por aquilo que você já orou. Aleluia. Xecarabaste caramanaste. Refrigério, Pai, obrigado, Senhor. Esse é o refrigério. Xerecaramanaste. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo.
Rebaraste kiramana shirikamanaste. Erikara. Shikaramanaste. Shikaramanaste kiramanaste. Obrigado, Pai. Sherebarasto kiramanaste. Obrigado, Pai, por esse bálsamo, Pai, por essa unção nesse lugar. Shekaramanaste, paz, paz. Te amamos, Pai, te exaltamos, Senhor. Sherabacaste kiramanaste. Sherarabaste, a oração perfeita, Pai. Sheramanaste kiramanaste ki sharabacaste. Erecaramanaste. Erecarabaste. Obrigado, Pai. Hanaste que xerebaraste. Nanaste que este que mamaste. E xerecarabaraste que ramanaste. Erabarasto kumanaste keramanaste. Refrigera nossa alma.
outras línguas, orando em outras línguas. Obrigado, Pai. Deus é bom, não é? Rende graças. Eu tenho um testemunho orando em outras línguas. Deus abriu uma vez uma porta de emprego para mim. E Ele disse para mim que eu pedia a Ele aquela porta de emprego quando eu orava em outras línguas. Você não tem ideia das grandezas que você está falando com Deus orando em outras línguas. É algo poderoso. Você está orando o seu presente, mas você está orando o seu futuro. Amém? Amém, gente?